Um dia o rei teve um sonho enigmático. Sonhou que, estando ele sentado na sala em seu trono, via correr ao seu redor uma raposa muito esperta, que fazia voltas e voltas naquela sala. Ele acorda e fica muito intrigado, pensando no que seria o significado daquele sonho. Ele manda chamar todos os adivinhos do reino. Cada um veio com uma compreensão diferente. E ele dizia: Não, não é nada disso. Nenhum de vocês sabe o real significado do meu sonho. E muito angustiado por não ter sentido verdade nas interpretações e por querer muito descobrir, ele manda rodar uma proclama por todo o reino, que aquele que soubesse explicar o significado do seu sonho ganharia um saco de moedas de ouro. Vieram algumas pessoas na tentativa de ganhar aquele ouro. E nisso, havia naquelas imediações um lenhador muito pobre, que vivia uma vida simples, numa choupana caindo aos pedaços, e passava necessidades. Quando ele vê aquele proclama sobre o sonho do rei, senta num tronco de madeira a caminho de casa, lá no meio da floresta, e começa a pensar consigo mesmo: Poxa, como seria bom se eu soubesse o significado do sonho do rei? Como isso me ajudaria a ter uma vida mais digna? E enquanto ele pensava, surge um belo pássaro colorido e pousa em um galho perto dele. E, para grande surpresa do lenhador, o pássaro se dirige a ele com a pergunta: Você gostaria de saber o significado do sonho do rei? Ele se assusta e fala: Ué, mas você sabe falar? O pássaro diz: Não só falo, como sei o significado do sonho. E se pudermos entrar em um acordo, eu conto para você. Ele responde: É mesmo? Mas qual é o acordo? O pássaro responde: Eu conto para você se você se comprometer a dividir comigo esse saco de ouro. O homem responde: Tá bom, meia bolsa de moedas é melhor do que nenhuma bolsa de moedas. Estamos combinados. O pássaro diz: A raposa correndo de um lado para o outro significa que a atmosfera do reino está coberta de traição, que o ar do reino está impregnado de traição. Avise ao rei para que ele se acautele. Tome cuidado para não ser traído. O lenhador, muito contente, vai lá e conta essa explicação ao rei. O rei fica satisfeitíssimo porque já estava desconfiado e batia mesmo exatamente com a percepção dele. Então ele entrega o saco de ouro ao lenhador, que sai muito contente. O lenhador, no meio do caminho, vai pensando: Poxa, passarinho tão pequeno, o que ele vai fazer com tanto ouro? E diz: Nossa, ele é do tamanho de uma moeda dessa. Para que ele quer esse ouro? Quem precisa desse ouro sou eu, que vivo uma vida miserável. Com um saco de ouro eu faço muito mais do que com apenas meio saco. Quer saber de uma coisa? Eu não vou nem passar por aquele caminho onde combinei com aquele pássaro. E assim ele fez. Vai embora com o saco de ouro. Passa-se algum tempo e o rei tem outro sonho. Ele sonha que estava novamente sentado na sala, no seu trono, quando ele olha para cima e tem um susto, porque ele vê pendurado no teto do seu castelo, pontiagudo, enorme, havia um punhal apontado para ele. Ele se assusta e acorda sobressaltado. E mais uma vez pergunta aos seus gurus e nenhum lhe dá uma resposta que o acalme. Ele diz: Quer saber de uma coisa? Vai buscar aquele lenhador, porque parece que só ele sabe decifrar sonhos. E os soldados saem, e agora o lenhador morava em uma casa mais confortável devido ao saco de ouro. Quando batem à porta, ele abre e vê aquele bando de soldados. Ele já se assusta. Eles dizem que o rei teve o sonho e ele responde: Ai meu Deus, e agora? Eles dizem: Agora que o rei espera por você para que decifre. E ele fala para os soldados: Eu não posso ir. Os soldados respondem: Mas é a vontade do rei. Se você se recusar, é pena de morte. Não tem escapatória. Levaremos você ao rei ou à forca, agora mesmo. O lenhador pensa e pede por 24 horas para se preparar e que amanhã ele iria até lá. Os soldados então se retiram. O lenhador fica pensando no que fazer e vai desconsolado à floresta. Senta naquele tronco de pau e começa a se lamentar. Daqui a pouco vem o pássaro
E ele diz: ó, pássaro querido e bondoso. O pássaro responde: o que houve? O rei teve outro sonho? Ele diz: foi. O rei me mandou chamar outra vez para decifrar. Você me desculpe, eu sei que fui muito desonesto com você. O pássaro fala: bom, tá certo. Se eu te contar esse sonho agora, você vai dividir essa recompensa? Porque agora eram 2 bolsas de ouro. Você vai dividir comigo? Ele diz: pode deixar. Pode ficar tranquilo que agora eu vou dividir com você. O pássaro fala: esse punhal em cima da cabeça do rei significa violência. O sonho representa que a atmosfera do reino, o ar do reino, está impregnado de violência e que se acautele o rei, porque a violência o cerca por todo lado. O lenhador sai muito feliz e vai contar o significado do sonho ao rei. O rei fica mais feliz ainda, porque agora era até um alerta de risco de morte para ele. Então ele entrega as 2 bolsas de ouro ao lenhador, que sai novamente muito contente. No caminho de volta, ele se irrita. Ah, quer saber de uma coisa? Esse pássaro está se aproveitando de mim. Que absurdo! Ele está me fazendo de bobo. Eu que venho aqui, eu que falo com o rei, carrego o ouro e ele não faz nada e fica me usando para lucrar nas minhas costas. Quer saber de uma coisa? Eu vou acabar com a raça desse passarinho de uma vez por todas. Passarinho abusado. E ele vai para o lugar em que tinha combinado com o pássaro. Pega uma pedra e esconde nas costas. Quando o pássaro vem, que pousa, ele se aproveita desse momento e lança a pedra no pássaro, que é mais esperto e foge na hora e vai embora. A pedra só pega de raspão. E o lenhador vai embora para sua casa muito feliz com seus 2 sacos de ouro, mas acontece que o rei teve outro sonho. E dessa vez, mais uma vez, estava sentado em seu trono confortavelmente, quando ele olha e vê um bando de cordeirinhos brancos entrando por toda a sala, correndo ao seu redor. Quando ele desperta, diz: não quero nem ouvir a opinião de mais ninguém, vão direto naquele homem que eu quero que ele decifre meu sonho. Bom, quando batem na porta da casa do lenhador, e agora, né, não era mais lenhador, era um nobre, ele vê os soldados e diz: agora eu estou morto, agora não vai ter jeito. E ele pensa: agora eu não vou convencer aquele passarinho a me ajudar de jeito nenhum. E, meio desconsolado e sem saber o que fazer, já que era questão de vida ou morte, ele vai à floresta tentar falar com o passarinho. Quem sabe, né, se o passarinho tem misericórdia dele mais uma vez. E ele se senta no tronco e começa a chorar, amigar, né, implicar com o destino. Daqui a pouco vem o pássaro e diz: o que aconteceu? O rei teve outro sonho, né? Ele diz: teve. Ah, eu estou envergonhado pelo que eu te fiz. E agora minha vida está em jogo. Eu queria só saber se você pode me ajudar só mais essa vez. O pássaro diz: tá bom. Agora você vai dividir comigo a recompensa? Ele responde: claro, eu juro. Agora eu estou falando sério. O pássaro diz: você vai lá e diz ao rei que esses cordeirinhos que estão correndo ao seu redor, eles representam a pureza. Que agora a atmosfera do ar do reino está impregnada de pureza. E que, portanto, ele pode ficar muito tranquilo. Ele não corre mais nenhum risco. O lenhador corre lá e conta ao rei, que fica muito mais contente, porque agora a notícia era boa, e dá 3 bolsas de ouro ao homem, que sai muito feliz. E agora o homem estava comprometido em dividir. No meio do caminho ele fica pensando: puxa, mas como eu fui desonesto com aquele passarinho, ele que me deu tudo o que eu tenho, e eu o traí, o enganei. Como eu estou envergonhado de mim mesmo. E ele vai ao encontro do pássaro, coloca os sacos de ouro no chão e o pássaro vem. Ele olha para o pássaro e diz: olha, me desculpe, tá aqui o que eu te devo e pode tirar os das outras vezes. E me perdoa porque eu realmente fiz um papel lamentável. O pássaro vira para ele e fala: não, você não tem que me pedir desculpas. Eu nunca esperei que você fizesse algo diferente daquilo que você fez. Você é fruto da atmosfera do reino.
No primeiro momento, o ar do reino estava impregnado de traição. E o que você fez? Você me traiu. Da segunda vez, a atmosfera do reino estava impregnada de violência. Você, que é fruto dessa atmosfera, foi violento comigo. Agora que há pureza no ar, você é puro. Poucos homens na humanidade são capazes de ser fiéis a si mesmos, independentemente do ar à sua volta. Eu nunca esperei que você fosse um desses homens. Portanto, vá embora e seja feliz, apesar de todo o ouro que você tem. Eu não necessito de ouro. Essa história fala exatamente da individualidade, do homem que é fruto de si mesmo e não do meio, que não capta e executa inconscientemente um comando daquilo que chamamos de inconsciente coletivo, que não é executor dessa programação massificada, do que todos são, do que todos fazem. Aquele que é capaz de ser fiel a si mesmo, como o pássaro falou, como são raros esses homens, essas pessoas que fazem o que é certo, independente do que os demais estão fazendo, independente da atmosfera do reino.